A militarização do ensino não é definitivamente a solução para os problemas que a nossa sociedade tem com relação à educação e nem com relação à segurança pública, por alguns motivos óbvios. O primeiro deles é o fato de que as escolas militares no Brasil inteiro, de um modo geral, agem a partir do seguinte elemento: há uma seleção para o ingresso na escola. E nessa seleção, o principal componente que é avaliado é exatamente o currículo do aluno. As notas que ele tem pregressas àquela experiência que ele pretende se inserir a partir de então, ingressando na escola militar. Ora, alunos com currículo positivo, com currículo bom, com notas boas e excelentes, obviamente em qualquer escola onde ele estiver, ele replicará, reproduzirá esse mesmo resultado. Então, fazer seleção para o ingresso significa dizer que os resultados obtidos pelas escolas militares, especialmente no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, principal instrumento do sistema de avaliação da educação básica no Brasil, é um resultado falso, né? No que diz respeito ao mérito da escola com relação ao aprendizado dessas crianças e desses adolescentes. Ora, se ele sempre foi um aluno exemplar, ele, obviamente, nessa escola continuará sendo um aluno exemplar. Então, na verdade, o que está por trás desses bons resultados, né, em particular, o que dá a certeza de que alunos com um currículo confortável, um currículo invejável, sejam bons alunos em qualquer outra experiência escolar, é a sua condição socioeconômica. O que, na verdade, os sistemas de educação, de um modo geral, acabam ignorando quando vão fazer a reflexão e a distribuição de recursos e o planejamento para a política educacional, é exatamente o elemento socioeconômico que dá base para a existência social de crianças e de adolescentes. Por regra, o que se percebe? Quando a gente faz a comparação, o cruzamento dessas informações, é que os alunos com a experiência material da vida, em função de uma situação socioeconômica desfavorável, desconfortável, têm sempre mais dificuldades com o aprendizado. As crianças e jovens que ingressam nas escolas militares com bons currículos são, obviamente, crianças e jovens de famílias de classe média ou média alta. Não estou falando da boca para fora. Se nós pegarmos, por exemplo, as escolas militares do estado de Tocantins, eu, enquanto secretário de Educação, tive a oportunidade de verificar que a situação socioeconômica da maioria dos alunos do nosso colégio militar aqui em Palmas, que foi o primeiro colégio militar instituído no estado do Tocantins, era de nível bom e muito bom, nível econômico bom e muito bom. Ora, com nível econômico bom e muito bom, a família tem condições de oferecer internet, comprar livros, permitir que essa criança, esse adolescente tenha um laptop para poder fazer os seus trabalhos escolares, no mínimo um computador de gabinete, livros, revistas, jornais, né? Todo um sistema sociocultural presente dentro de casa para poder fortalecer e corroborar o processo de ensino e aprendizagem. Então, essa criança, esse adolescente que tem esses dispositivos presentes no seu processo de formação, certamente vai ter um melhor desempenho do que aqueles que não têm essa oportunidade, né? Por isso, a seleção com base no currículo, ela acaba construindo uma falsidade lá na frente quando os resultados aparecem para aquela escola. Então, não é mérito da gestão de militares que uma escola militar tenha bons resultados no IDEB, por exemplo. Um outro grande problema, e grave, é exatamente o fato de as escolas militares fazerem seleção. A escola é pública. Em escola pública não se discrimina o ingresso. Todo e qualquer aluno, toda criança, todo jovem tem o direito e deve ter esse direito garantido de seu ingresso, né, desde que a vaga seja de livre concorrência. Então, a entrada precisa ter o zelo por esse elemento fundamental, que é o direito a frequentar a escola que seja
né, do agrado tanto da criança e do adolescente quanto dos seus pais e da condição de acesso, né, especialmente relacionado à distância da moradia. Por isso, há esse grande agravamento com relação a essa situação. Então, dizer que as escolas militares corrigem o problema educacional, são melhores do que as escolas normais, é uma grande falsidade. É um recurso ideológico muito mal elaborado para se maquiar uma situação que é a do avanço, na verdade, de uma ideologia. Veja você que as pessoas que mais advogam a implementação de escolas militares são aquelas que questionam ideologias correntes na sociedade atual. Mas a pior ideologia que existe é aquela que se nega, né, num discurso que acusa outras ideologias, que aponta dedo para outras ideologias. Então, há na nossa sociedade hoje um ranço, uma patologia que está instituída, uma patologia social, que diz respeito àqueles que são afirmadamente ideológicos, mas não se reconhecem enquanto tal. Né? E, nesse sentido, acabam querendo fazer com que toda a sociedade seja igual a si própria, né? E desconsiderando a sua ampla diversidade, no momento em que a gente vive exatamente a extensão dessa diversidade, né? A extensão, o reconhecimento e direitos da diversidade. Nós estamos no século XXI, e no século XXI é inadmissível se regredir novamente à Idade Média. É isso que nós não podemos consentir, né? Enquanto sujeitos históricos, sociais, críticos, e que precisam, nós, sociedade de um modo geral, precisamos, né, alcançar novos patamares de direitos e de conquistas científicas, tecnológicas, etc. Outra situação com relação à implementação de escolas militares diz respeito à segurança pública. Ora, se por um lado elas não vão corrigir o problema da educação, por outro lado, muito menos, tão pouco conseguirão corrigir o problema da segurança pública. Quando você desvia o servidor de segurança pública para uma outra função correlata, vamos dizer assim, aqueles que estão ali presentes no cenário da escola, no ambiente da escola, não estão em desvio de função, mas não estão diretamente na sua primeira atribuição, aquela que o seu concurso público lhe institui, né, enquanto precipidade de sua função, que é estar nas ruas, de forma operacional, fazendo segurança pública. Então, você diminui o efetivo de policiais que deveriam estar fazendo combate à criminalidade num ambiente onde o crime tem incidência real e efetiva. A escola, nós não podemos partir do pressuposto que a escola seja um ambiente para a incidência real e efetiva do crime. Em hipótese alguma. Se nós partimos desse entendimento, então nós desmanchamos toda e qualquer construção positiva com relação à escola. E isso definitivamente é um absurdo, né? Então, policiais, especialmente policiais militares, precisam estar fazendo segurança pública. Né? A sua ausência das ruas é que, de fato, permite que haja maior criminalidade em nossa sociedade. Portanto, escolas militares não corrigem o problema da educação e tampouco o problema da segurança pública. Quem deve fazer educação são professoras e professores formados para isso. As pessoas passam de 4 a 5 anos no ambiente universitário, estudando áreas que são convergentes no campo da educação, fundamentais, né, para formar uma pessoa que tenha a capacidade de lidar com crianças e com jovens em situação de aprendizagem. Eu não posso ignorar, em hipótese alguma, a formação de uma pessoa que passou por 4, 5 anos na faculdade, né, como sendo um profissional adequado, não só para dirigir em sala de aula o processo de construção do conhecimento, como também fazer a gestão desse processo no ambiente escolar. Tá? Então, não é prerrogativa de militares fazer gestão e fazer a condução, a direção do processo de ensino-aprendizagem. Cada macaco no seu galho.